Hoje é uma terça-feira. É quando aqui estamos, no horário de 19 horas até 20 horas, através dessas ondas milagrosas da vibe mundial, celebrando saúde, meus caros. Saúde, que é o aspecto mais importante da nossa vida. Sem saúde nada faz sentido. Para quem não me conhece, ou quem está sintonizando agora, a vibe mundial, eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Eu tenho uma formação médica através da gloriosa Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, onde me formei médico e onde fiz uma pós-graduação obtendo o título de mestre em ciências médicas. Muito bem. Mas, além de me formar médico, fiz uma residência médica na área de ortopedia traumatologia e enveredei pelo caminho de um cirurgião de coluna vertebral. E após isso, inaugurei duas clínicas, que na verdade são clínicas de dores, entende? Dor de cabeça, dor na nuca, no pescoço, dor nos ombros, dor nos braços, cotovelos, dor nos antebraços, punhos e mãos, dor no peito, dor nas costas, dor na região lombar, dor nos quadris, dor ciática, dor nas pernas, dor nos joelhos, dor nos tornozelos ou nos pés. Então, em qualquer geografia do corpo humano, pode se manifestar uma dor de transtornos musculoesqueléticos. Entende? Mas é necessário cautela, ou seja, o diagnóstico tem que ser feito por um médico bem formado e bem informado. Entende? Por quê? Porque há várias doenças muito graves que imitam problemas mais simples do esqueleto. Já relatei aqui que um câncer de pâncreas pode dar dor lombar. Um câncer do ápice de pulmão, chamado pancreas, pode dar uma dor no pescoço, simulando até tipo um torcicolo mesmo. Entendeu? Quanto à dor de cabeça, vejam vocês, é necessário separar dois aspectos fundamentais. Se vocês imaginarem o crânio, a embalagem da cabeça, o mal pode estar na embalagem. Ou seja, osso, músculos, tendões do crânio. Ou o mal pode estar intracraniano, dentro do crânio, no sistema central, né, neurológico, nervoso. Entenderam? Quando é na parede do crânio, que envolve músculos e tendões, não é? São as tais cefaleias, enxaquecas ou cefaleias tensionais, né? Aquelas cefaleias de preocupações, né? De ansiedade, depressão, entende? Nós também já dissemos aqui, não é? Que o maior vilão do ser humano, o maior vilão de todos do ser humano, se chama medo. Medo. Entende? Por causa do medo, nós desenvolvemos emoções negativas. Né? Ansiedade, querendo viver o futuro no presente, depressão, lembrando de fatos desagradáveis que aconteceram em nossas vidas, entende? Então, ódio, ciúmes, inveja, entende? Tudo isso decorre do vilão principal que se chama medo. Medo, entende? E não é de hoje, né? O ser humano
sempre teve medo, desde o homem das cavernas. Entenderam? O medo faz parte da nossa vida. Mas quando ele se torna um vilão muito poderoso, ele é muito perigoso, né? O medo cria nossas defesas, né? Entende? Cria nossas defesas. Eu vou enfrentar um inimigo poderoso, não é? Ou eu posso com ele, eu vou enfrentá-lo, com a possibilidade de vencê-lo, ou se eu perceber que de fato eu não vou vencer esse inimigo, eu tenho que sair correndo, eu tenho que me livrar dele, entenderam? Mas o medo é o maior vilão que assola o ser humano. Em todos os tempos, ele foi e será o maior vilão que assola o ser humano, os seres humanos, entenderam? Quanto ao nosso esqueleto, né? Eu sou um especialista do sistema músculo-esquelético, né? Também falei. E quando a coisa é importante, sempre eu repito, né? O maior vilão do nosso esqueleto, meus caros, o maior vilão do nosso esqueleto se chama força da gravidade. Força da gravidade. Ainda hoje, né? Ainda hoje, atendendo uma pessoa com idade avançada, eu observei uma grave curvatura dorsal, ou seja, aquele corcunda, né? O dorso curvo, né? Um encurtamento incrível do pescoço, entende? Fazendo sobrar pele, rugas cervicais, altura do pescoço, entende? E o que acontece? Não é? A tal má postura, né? Ela é decorrente da ação da força da gravidade, que nos empurra para baixo 24 horas por dia. Por dia. Entende? Os únicos que se livram da força da gravidade são os astronautas em missões espaciais, onde não existe força da gravidade. Eles flutuam nas cápsulas espaciais, porque não tem força da gravidade que os empurra para baixo. Entende? E quando esses astronautas passam algum tempo no espaço do imponderável, eles voltam mais altos, com maior altura. Todos nós seríamos mais altos, não fosse a ação dessa força da gravidade. Entenderam? Entenderam? Então, todos os objetos, né, que estão sobre a Terra, se eu solto esse martelo, né, ele cai. Entende? É uma atração sobre todos os corpos que estão na superfície da Terra. Entende? A Terra atrai todos eles. É uma força invisível, mas muito poderosa. Muito poderosa. Entende? Haja visto todas as cachoeiras do planeta, não é? As cachoeiras, força da gravidade, né? Sobre as águas que desabam dos precipícios, dos abismos, né? Então vejam vocês hoje tomam conhecimento de dois grandes vilões do ser humano: o medo, né, e a força da gravidade. Entende? Uma vez que você tem conhecimento sobre seus inimigos, você tem maiores chances de se defender contra eles. Entendeu? Se defender contra eles. Então vejam vocês. Vamos primeiro falar do nosso esqueleto. A força da gravidade nos empurra para baixo, nos esmaga, né? E o que acontece? Vamos perdendo altura, como falei. Entende? A coluna é formada por uma sucessão de unidades ósseas, chamadas vértebras, que se sucedem no sentido crânio-caudal, intercaladas por coxins fibrocartilaginosos elásticos, chamados discos intervertebrais. O movimento da coluna é permitido
graças aos discos intervertebrais e às articulações da coluna. Entende? Então eu posso fletir a coluna para frente, estender a coluna para trás, inclinar a coluna para a esquerda, inclinar para a coluna para a direita, ou fazer alguma torção no sentido horário e anti-horário da coluna. Entende? Então é fantástico esse movimento. Entende? É fantástico. Existe uma doença grave da esfera reumatológica chamada espondilite anquilosante, em que a coluna perde todos os seus movimentos. Há uma soldadura de todas as vértebras entre si por um espasmo, por um encurtamento dos ligamentos em volta da coluna, por essa doença reumatológica chamada espondilite anquilosante. Já atendi vários pacientes com essa doença. E ela não só deixa a coluna rígida, como ela dobra a coluna para frente, aumentando a postura de corcunda. E quando essa doença é muito acentuada, é óbvio que ela dá dores, e é óbvio que dá uma postura do paciente, que ele passa a olhar para o chão. Ele não consegue olhar para frente, nem para cima, imagina. Ele anda olhando para o chão, entende? Então, a única articulação que ele pode se beneficiar é dos quadris. Então, com os quadris, ele pode dobrar mais para frente, ou com os quadris, ele pode endireitar um pouco esse corpo, tentando enxergar o horizonte. Entenderam? Mas é terrível essa doença. Eu assisti 2 pacientes, irmãos, que tinham essa doença, e por isso desconfio que é uma doença hereditária, genética. Entendeu? Espondilite anquilosante. Também nós tratamos disso, melhorando as dores desses pacientes e melhorando até um pouco a postura do indivíduo, apesar da rigidez do eixo vertebral. Apesar da rigidez do eixo vertebral. É um desafio, é mais um desafio que sempre nós enfrentamos. Né? Mais um desafio. Muito bem. Não é? Mas, vejam vocês, nós sempre aqui, sempre exaltamos o poder da mente. Né? Sempre exaltamos o grande poder da nossa mente. Vejam vocês. Para a medicina, você é matéria. A medicina é uma ciência materialista. Toda ciência é materialista. Toda ciência é materialista. Eu, uma vez, num diálogo com um pastor protestante, quando eu atendo um religioso, eu gosto sempre de indagar sobre a religião, sobre o culto religioso que ele professa. E às tantas, esse pastor religioso diz para mim: Rui, você quer falar sobre Deus comigo? Eu tenho 5 anos de teologia. Eu disse: você tem 5 anos de teologia? Falei: a teologia é uma ciência. Toda ciência é materialista. Nenhuma ciência desse globo terrestre vai explicar quem é Deus. Não tem como. Entenderam? Não tem como. Cientistas importantes, tentam aproximar, né, a ciência do espírito, mas eles são incompatíveis. A ciência trabalha no princípio do ver para crer. Ela é materialista. O espírito não. O espírito trabalha no sentido do crer para ver. Entenderam? Ou seja, o crer para ver, meus caros, nada mais é traduzido por uma única palavra monossilábica. Que palavra é essa? Entende? O crer para ver
é traduzido por uma única palavra monossilábica, que se chama fé. Fé. A fé nada mais é do que crer para ver depois. Entendeu? Então, assim, eu venho aqui especialmente falar sobre ciência médica. Claro, eu tenho uma formação médica, mas eu não posso desprezar todo o conhecimento que eu adquiri tratando de doentes com dores crônicas. A medicina não é infalível. Ela é uma ciência de possibilidades, mas não de certezas. A psiquiatria, meus caros, é uma ciência de muito poucas possibilidades e quase nenhuma certeza. Entenderam? Então, eu fui despertado para outras possibilidades de tratamentos além da ciência médica. Claro que a minha eleição é sempre pela ciência médica. Mas existe um raciocínio de cura ou de tratamento através do poder mental. Né? Então vejam vocês. Para desenvolver uma explicação sobre o poder mental, eu preciso me aprofundar um pouco mais em que determinar a vocês que vocês não são aquela criatura que vocês se olham no espelho, não. Aquele é o teu corpo físico. Entenderam? Aquele é o teu corpo físico. Você não é aquele indivíduo que você se vê no espelho, não. Você é corpo físico, pensamento, mente, consciência, alma e espírito. Ou melhor, como eu sempre digo, pela hierarquia de mais para menos. Você antes é espírito, depois você é alma, depois você é consciência, depois você é mente, depois você é pensamento. Finalmente, você é corpo físico. O corpo físico, meus caros, ele não manda quase nada. Entendeu? Ele só obedece às ordens da mente, da consciência, da alma e do espírito. Entende? Ele obedece. Entende? Quem comanda todas as funções do nosso corpo? Quem comanda? Nós temos um sistema nervoso, que tem 3 departamentos. Um sistema nervoso central, que é a usina, o cérebro, dentro do crânio, sistema nervoso central, formado por trilhões de neurônios. O neurônio é a unidade neurológica do sistema nervoso, é a célula nervosa. Eu aprendi na gloriosa Escola Paulista de Medicina que o neurônio não se regenera. Mas não é uma verdade pura, autêntica, não. A maioria não se regenera, mas há neurônios que se regeneram. Entende? Se regeneram. E o neurônio emite expansões, dendritos, né? Expansões. Ele é, vamos dizer assim, a grosso modo, como se fosse uma estrela, né? Um centro e emite expansões. Uma delas é maior que as outras, que se chama raiz nervosa. A nossa coluna é percorrida por pares de raízes nervosas que comandam toda a economia do corpo humano. Toda a economia. Não é? Em paralelo com o sistema bioquímico de hormônios, de glândulas endócrinas, não é? Hipófise, tireoide, paratireoides, timo, suprarrenal, pâncreas, gônadas. Entendeu? Então nós temos uma orquestra de glândulas de produção interna de hormônios, glândulas endócrinas. E o especialista que cuida disso, por isso que se chama um endocrinologista. Entendeu? Então, esse sistema de glândulas internas e do sistema nervoso
comandam todas as funções da nossa vida. Em geral, são automáticas. Mas, veja o que eu vou dizer. Tudo isso, meus caros, está atrelado. Todas essas funções estão atreladas ao nosso pensamento, aos nossos sentimentos e às nossas emoções. Entenderam? Entenderam? Então, apesar de todo esse sistema, toda essa orquestra ser incrivelmente perfeita, ela tem a par dela nossos pensamentos, nossos sentimentos e nossas emoções. Entende? O computador resolve problemas, mas ele não se emociona. Mas o ser humano não. O ser humano vive se emocionando. E nossas emoções são muito poderosas. Nossas emoções podem curar doenças, mas nossas emoções podem produzir doenças. Entende? Podem produzir doenças. E, em geral, a escolha é sua. Entende? Bons pensamentos, boas sementes, bons frutos. Maus pensamentos, ervas daninhas. Maus frutos. Entenderam? Bom, eu estou vendo que a primeira metade da jornada de hoje terminou. Mas eu volto daqui a pouco, com a segunda jornada da metade de hoje. Se quiserem conhecer meu trabalho como médico de transtornos músculo-esqueléticos, doença de ossos, vasos, nervos, músculos, tendões e articulações, não é? Eu tenho duas clínicas de dores do sistema músculo-esquelético. Dores causadas por músculo e tendões, como fibromialgia e tendinites. Dores causadas por articulações, desgaste de articulações, artrose, como artrose de joelhos, por exemplo. E dores, principalmente, de nevralgias ou neuralgias mecânicas por compressão mecânica, em que a dor ciática é a maior de todas, a mais frequente, a mais presente. Então é de tudo isso que nós cuidamos, dores de todo o sistema músculo-esquelético. E é um desafio muito grande, porque não usamos analgésicos, nem anti-inflamatórios, nem indutores do sono, nem ansiolíticos, nem antidepressivos, nem relaxantes musculares. Entenderam? É um desafio. Mas a segunda metade está chegando e daqui uns 3, 4 minutos eu volto de novo e nós damos uma sequência na jornada de hoje. Eu tenho 2 clínicas em São Paulo. Uma fica na Avenida Giovanni Gronchi, 1470, no bairro do Morumbi, em São Paulo, bem próxima do estádio do Morumbi e do Hospital Albert Einstein. A outra clínica fica na Avenida Pacaembu, 1024, próxima do Hospital Samaritano e não longe do estádio do Pacaembu. Lá nós cuidamos de dores e incapacidade física progressivas. Entende? Dificuldade à marcha, dificuldade de equilíbrio, dificuldade de subir uma escada, dificuldade de atravessar uma rua, entende? Dores e incapacidade física progressiva. Disso que nós cuidamos. Daqui a pouco nós voltamos com a segunda metade da jornada de hoje. Até logo.